Fala galera do Fora do Frame, aqui quem fala sou eu, Pedro Monteiro, e hoje a gente está aqui para fazer mais uma análise, e dessa vez a gente vai fazer a análise do filme Kingsman, O Círculo Dourado. A primeira vez que eu vi Kingsman, eu fiquei muito impressionado com a forma como o filme foi feito. Pra mim era como se o Tarantino estivesse dirigindo um filme de agente secreto. Assim. Eu saí do cinema completamente louco, completamente surtado e querendo muito mais daquele tipo de ação, daquele tipo de filmagem, da forma como ela foi feita, das sátiras, das comédias. Eu acho que o Matthew Vaughn conseguiu fazer um filme completamente autoral e completamente diferente daquilo que a gente estava esperando. O primeiro Kingsman foi uma surpresa excepcional. Eu acho que pegou todo mundo assim completamente desnorteado. E eu acho que é aí que está o problema do segundo filme. E aí eu vou chegar nisso e aí eu vou poder dar a nota do filme e vou falar um pouco sobre o que eu achei do segundo filme, Kingsman, O Círculo Dourado. I hope you're ready for what comes next. And now the end is near, and so I face. Bom, primeiro vamos aos pontos positivos do filme. O principal ponto positivo pra mim são as cenas de ação. Não tem como você assistir Kingsman e não ficar louco com aquelas cenas de ação e com a forma como elas são feitas. Em alguns momentos você chega a se ver como o próprio personagem, ele chega a usar quase que uma câmera subjetiva, mas não é uma câmera subjetiva. Ele dá muito zoom nas ações dos personagens, ele usa muito close, e é impressionante a forma como ele usa, a forma como ele gira os planos e como ele mostra a ação sendo feita. Eu acho que ele faz isso de uma forma muito autoral e isso é muito do filme próprio Kingsman mesmo. Eu acho que atualmente não tem nenhum filme que faça isso e que faça algo parecido com o que ele faz, com o que o Matthew Vaughn faz. Eu acho que isso é excelente no filme e isso em momento algum deixa a desejar em relação ao primeiro. Em momento algum, todas as cenas. A primeira cena, assim, você fica abismado porque é um plano sequência de uma cena de ação sensacional, a forma como ela é feita, a forma como ela é dirigida. Eu não sei se chega a ser um plano sequência, mas ele parece um plano sequência, então eu não posso afirmar aqui que é um plano sequência, mas ele é muito bem dirigido, ele é muito bem feita, e você fica assim, pô, se o filme inteiro vai ser assim, cara, eu não quero sair do cinema, entendeu? Eu não quero sair dessa cadeira. Então, Kingsman, o ponto alto dele realmente é a ação. O segundo ponto forte do filme, ao meu ver, é o humor ácido, que ele traz de volta do primeiro filme. Kingsman ele tem um pouco de humor negro, uma coisa meio ácida, meio forte, e que algumas pessoas não entendem muito. Ele é um filme muito visceral, tanto nas suas ações, quanto nas suas falas e nas suas piadas, e eu acho isso sensacional. Ele é sarcástico desde o início e ele funciona mais ou menos, eu acho que mais ou menos não, ele funciona como uma sátira muito bem feita, mas uma sátira que merece ser levada a sério. Não que uma sátira não tenha que ser levada a sério, mas ele se leva a sério e o espectador leva o filme muito a sério. E isso eu acho excelente, porque ele é uma sátira muito bem feita aos filmes clássicos de espionagem. Então Kingsman, ele tem esse humor ácido, ele tem essa ação forte, visceral, que os filmes como, por exemplo, 007 não tem. Então, por isso ele tem uma admiração muito grande do público pelo humor e pela forma como ele faz a ação. Isso é um ponto forte do segundo filme. Continua sendo como no primeiro. Outra questão que eu achei bem interessante foi eles terem trazido novos personagens. E assim, se você ainda não viu o filme, vá assistir sabendo que você não deve se apegar a ninguém. E eu acho isso muito interessante, porque eles começam a fazer ali, e eles começam a construir uma provável franquia que você tem personagens sendo renovados o tempo todo. É claro que o Eggsy, que é o personagem principal, vai estar ali sempre, e o ator que faz ele é brilhante no papel de um agente completamente descontraído, mas tem que manter a elegância inglesa. Então, assim, o filme é perfeito na caracterização e na forma como eles trazem os statesmen, que são os agentes americanos. Então você tem toda aquela coisa do exagero na forma como as pessoas são, porque os Kingsmen
são aqueles caras engravatados, todos certinhos, ingleses. Enquanto isso, os Statham são aqueles cowboys americanos. É uma coisa bem da cultura, bem forte. Então você tem um diferencial ali e isso é muito interessante. Eles trazerem novos personagens e eles conseguirem renovar a franquia com personagens novos e novas coisas. E isso é muito legal, muito interessante. Oh my God. Harry? O ponto negativo do filme, e pra mim que pesou e que vai pesar na nota final: o roteiro do filme. Eu já falei aqui algumas vezes em alguns vídeos do canal e eu vou repetir de novo. Pra mim, um filme, ele não precisa ter uma atuação perfeita, ele não precisa ter uma direção perfeita, uma fotografia perfeita. Ele pode ter tudo isso de uma forma muito bem executada. Mas se o roteiro do filme não for bom e não te entregar explicações e razões plausíveis para aquilo que está acontecendo, o filme não te convence, o filme não te vende. E para mim, Kingsman é muito isso. É um roteiro que eles não conseguiram renovar, é um roteiro que eles não conseguiram trazer uma novidade para o roteiro. Então, se você assistiu o primeiro, você meio que já sabe o que vai acontecer, você meio que já sabe o que esperar do filme. E como Kingsman foi um filme que explodiu tanto a nossa cabeça e fez com que a gente surtasse tanto, a gente esperava que o segundo fosse tão parecido quanto o primeiro. A gente esperava que o segundo filme trouxesse pra gente uma loucura como o primeiro trouxe. Então, assim, é um pouco frustrante você ter um roteiro tão fraco e tão parecido com o primeiro. Aquela coisa de um plano de conquista mundial, um plano de dominação do mundo, e que a gente já está cansado de ver, e que um filme como Kingsman poderia completamente fugir desse roteiro e trazer um plano que seja fora do aspecto mundial, um plano que seja, eu vou conquistar os Estados Unidos, ou, os Estados Unidos todo mundo quer conquistar também. Eu vou acabar com os Kingsman. Então, por quê? Em certa hora mostra que isso é possível, então o meu plano é esse. Eu vou acabar com essa agência de inteligência. Então, pronto. Eu acho que o primeiro filme, ele explodiu tanto a nossa mente que a gente acabou com uma expectativa muito alta pro segundo. E ter expectativa alta pra qualquer coisa é sempre ruim. Kingsman, Círculo Dourado, pra mim, foi perfeito nas cenas de ação. Ele entregou o que eu queria. Matthew Vaughn tá fazendo o nome dele em cenas de ação. Eu acho que não tem ninguém igual a ele fazendo o que ele faz, e eu acho isso perfeito, eu acho isso sensacional. É um filme muito autoral, muito com a cara dele. Infelizmente, ele não teve um roteiro que renovasse muito a franquia, um roteiro muito bom para a franquia. Então, por isso, eu vou dar 3,5 frames para Kingsman, o Círculo Dourado. Infelizmente, eu dou essa nota. Apesar de ser um fã da franquia, o roteiro não me convenceu, o roteiro não foi bom pra mim, e por isso ele perde muito ponto comigo. Mas as cenas de ação, as cenas viscerais, fazem com que você goste do filme e com que você vá querer ver uma continuação que provavelmente vai pintar no cinema. Então, se você não assistiu, vai assistir Kingsman, no Círculo Dourado, e se você já assistiu e concorda com o que eu falei, deixa aqui nos comentários o que você acha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Vamos compartilhar essa ideia, vamos compartilhar o que a gente está fazendo aqui. É isso, um beijo, tchau e até a próxima, porque eu fui.